Em Atos dos Apóstolos 2, o Espírito Santo é derramado. Sim. Logo depois, a igreja passa a viver em comunhão e ninguém mais passa necessidade. Porque eles vão vendendo, vão ajudando e tudo mais, certo? Isso significa que o primeiro fruto de um verdadeiro avivamento não é emocional, mas comunitário. Como esse comunitário? É interessante que, de uma perspectiva literária, Lucas ele constrói a narrativa de Atos 2, apresentando a vida da igreja até o capítulo 4 como uma vida ideal, né? Como um modelo ideal. Sim. Esse modelo ideal vai ter comunhão no partir do pão, ou seja, participação na mesa do Senhor, vai ter adoração, vai ter serviço, vai ter testemunho apostólico, ou que a gente chama de querigma, né? Pregação, mas vai ter também relação comunitária. Até o capítulo 4, Lucas idealiza a igreja. A igreja primitiva é justamente o quê? É essa igreja que tem o poder do Espírito e que, ao ser movida pelo poder do Espírito, também se preocupa com a necessidade do próximo. E aí nós temos uma experiência pneumatológica, ou seja, espiritual do Espírito, mas também nós temos uma experiência comunitária, sempre focando na necessidade do próximo. Porque poder do Espírito é esse, a relação do Espírito é essa. Não é apenas falar em línguas estranhas, não é testemunhar com poder e autoridade, mas é também ver e perceber quando o meu irmão do lado precisa também de ajuda. Por isso que ele vai colocar isso justamente nos versículos 41 e 42. Ele vai enfatizar isso. Sim. Nós temos uma igreja cheia do Espírito, mas nós temos uma igreja que também vai olhar para o necessitado. Aliás, a teologia de Lucas é uma teologia que enfoca, né, que tem como ênfase o necessitado. Diferentemente de Mateus, Marcos e João, Lucas ele tem uma ênfase. Tanto é que alguns autores, né, colocam a teologia de Lucas como uma teologia para os pobres, para os necessitados. Por quê? Porque ele enfatiza que não basta eu ter poder para falar a palavra de Deus. Eu tenho que ter poder com um objetivo. Sim. E um objetivo de ajudar o próximo. Mas a questão nessa, por exemplo, em Atos 4, né? Essa parte até o capítulo 4 ainda isso. É uma igreja ideal, um modelo ideal. Agora uma pergunta sobre isso. Lucas aí ele está descrevendo apenas um momento que é histórico ou ele está revelando o modelo de uma comunidade modelada pelo Espírito Santo? As duas coisas. Como historiador, ele apresenta uma igreja de um ponto de vista histórico, porque ele trabalha nesses detalhes, né? Então, como historiador, como teólogo historiador, ele apresenta a igreja dentro de uma perspectiva histórica, mas ele também apresenta como modelo de igreja. Ele fala assim, a igreja que eu vejo, a igreja que eu entendo, né? E que eu pude participar nos primórdios do nascimento da igreja após a ressurreição de Cristo, é essa. Essa é a igreja, esse é o modelo. É um modelo em que tem poder do Espírito, mas também tem um testemunho e serviço em prol dos necessitados. A gente nota ali em Atos 2 que realmente o propósito do Espírito, que é o propósito de Deus, né, sempre é a união, né, do próximo e não a desunião, né? Porque o Espírito ele vem para fazer isso, né? Que em Babel ele separou, lá ele une, né? Que fala que todos escutaram na sua própria língua, tudo. E é como se falou, logo na sequência, ele começa a dar o modelo da igreja. Sim. Aí, a pergunta talvez que se você possa comentar, esse modelo da igreja que é proposto ali desde Atos 2 até Atos 4, quais são os principais pontos? E hoje as igrejas, elas estão seguindo esse modelo? Para responder essa pergunta, o verso 42 de Atos, capítulo 2, ele já dá um lapso, um enfoque, na verdade, um enfoque de qual modelo Lucas ele está querendo transmitir. Uhum. E aí ele começa, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, primeiro eixo do modelo, que ele entende que é o modelo ideal.
né? Ele está dizendo assim, essas pessoas, elas tinham uma base, um fundamento bíblico para viver em comunidade. A doutrina dos apóstolos, né? Primeiro. Segundo, comunhão. Ou seja, não basta eu apenas estar vivendo uma doutrina, seguindo a doutrina da igreja. Eu tenho que ter comunhão com quem está ensinando essa doutrina e quem está vivendo essa doutrina. O que seria essa comunhão? Essa comunhão seria justamente, que ele vai usar o termo koinonia, então essa comunhão seria uma dimensão que abrange todos os aspectos de relação do crente, daquele indivíduo dentro da comunidade. Uhum. Né? Ou seja, ele tem comunhão de uma maneira trazendo para a nossa atualidade. Ele tem comunhão com o porteiro da igreja, ele tem comunhão com o cooperador, ele tem comunhão com o evangelista, ele tem comunhão com o presbítero, ele com o pastor, ele tem comunhão com aquela irmã que ele não sabe o nome, não sabe onde ela mora, ou ele não conhece muito da vida dela, mas ele tem comunhão. Então, as duas coisas estão atreladas. É interessante que Lucas, ele escreve, ele coloca um "e", e no texto grego ele coloca a que a gente chama de kai copulativo, né? Ele diz, doutrina dos apóstolos e comunhão. Ele está dizendo assim, não tem como separar, e não tem como eu seguir uma doutrina de uma determinada instituição, né, sem ter comunhão. Tem que estar as duas coisas. Né? E ele é interessante que de um Porque ponto de doutrina vista precisa ser bíblica. Se você quer seguir a Bíblia, você tem que estar com o poder do Espírito Santo. E não somente isso, eu vou além, se eu sigo determinada doutrina de determinada instituição e não tenho comunhão com os meus irmãos, essa doutrina ela perdeu a validade. Porque a base da doutrina, a base da teologia, ela é justamente dar aos meus discipulados uma estrutura que faça com que ele diga, eu sigo a doutrina, ou seja, vamos colocar para a gente não entrar em uso e costume, mas vamos entrar em Isso que eu ia te doutrinas perguntar, bíblicas. por exemplo. Existe a doutrina e os usos e costumes, né? Saindo, vamos, porque aqui não é nosso foco, mas vamos falar de doutrina fundamental. Aí, batismo nas águas, né, que é uma doutrina que tem, seja na vertente católica, protestante, reformada, né, pentecostal. Não basta eu apenas dizer ou falar assim, eu quero ser batizado nas águas. Amém, meu filho, você vai ser batizado nas águas. Mas saiba que você vai ser batizado nas águas e esse batismo, ele é uma morte. Né? Paulo vai dizer em Romanos 6 que quando eu sou batizado eu morro e a partir dessa morte eu ressuscito em novidade de vida. Então como eu posso dizer que vivo uma novidade de vida se eu não consigo ter comunhão com o mais humilde irmão que tem na igreja? Né? Então o modelo que Lucas está descrevendo no verso 42 é doutrina dos apóstolos e comunhão. No partir do pão, aí ele vem com mais duas ideias que ele entende que é o modelo de igreja. No partir do pão, e no partir do pão eu tenho comunhão. E aí é interessante que isso gera uma cadeia de relação. Eu tenho a doutrina dos apóstolos, ou seja, eu me esforço para seguir aquela doutrina da igreja, estou ali, né, mesmo com todas as dificuldades que existem, porque a nossa caminhada cristã hoje é uma luta constante, né? E aí eu vou falar um pouco dentro de um teor de pregador, né? Se me permita, quem diz que não tem luta e diz que é cristão, então alguma coisa tá estranha aí. Todo cristão ele está em constante provação e dificuldade, né? E aí me permita uma palavra de Deus para você que está me assistindo e ouvindo. Paulo vai dizer que tem por bem certo que todas as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Seja qual for a sua aprovação neste momento, a glória que Deus vai revelar no futuro para você é muito maior do que o que você está passando nesse momento. Pastor, como que você entende esse processo de luta e de tribulação na parte terrena e também depois, se você puder falar, na espiritual? Como que você vê isso? Bem,
toda aprovação, ela é uma aprovação para amadurecimento. Não existe, não tem como não ter uma aprovação Independente do que seja. Independente do que seja. Pode ser que exista aí uma aprovação que eu acho raro acontecer, né? A não ser que a pessoa ela seja muito desobediente, né, à palavra de Deus, que ela queira viver a seu bel prazer, né, que ela queira viver, como Paulo fala em Gálatas, com o nariz empinado, né, zombando de Deus. Pode ser que alguma aprovação ela construiu, né, ou ela fez aparecer na vida dela. Mas eu entendo que todo cristão que busca viver de maneira verdadeira, né, que procura, se esforça para ser fiel a Deus, para viver ali na igreja, né, para viver em comunhão com os demais irmãos, ele vai estar em um processo constante de provação. Toda aprovação, na minha perspectiva, é uma aprovação que gera amadurecimento, né? Não tem como Deus permitir uma aprovação na vida do crente sem ter um propósito de amadurecimento, né? O que a gente chama na filosofia de propósito noético, ou seja, Deus ele age como um pedagogo, ele permite determinada aprovação para nos ensinar algo e este ensinamento vai nos fazer amadurecer. Agora tem a tentação já é um outro caminho. A tentação é justamente pelas nossas fraquezas e imperfeições. Então nós seremos tentados por uma luta, uma batalha espiritual que nós vivemos interiormente. E Paulo, no capítulo 8, ele vai trabalhar muito bem isso. Ele vai dizer que nós temos dois, assim, vamos dizer assim, dois seres em que nós temos que escolher, né? Como se fosse um partido político. E ele usa isso. Ele usa o termo inclinar. O termo inclinar no texto grego é justamente você aderir a algum movimento, aderir a determinado grupo. E ele vai dizer, aqueles que são da carne inclinam-se para a carne, mas aqueles que são do Espírito vão inclinar para as coisas do Espírito. Então, quanto mais eu me inclino para a vida espiritual, para dar margem, para dar espaço à atuação do Espírito, mais eu vou vencer as tentações carnais. Legal. Né? Tentações é algo que vem da carne. Pode ser que em algum momento a pessoa aprenda algo, mas é difícil. Né? Eu entendo que a aprovação, sim, ela nos traz lições. A tentação nos faz ver até onde as nossas limitações até onde vai as nossas limitações. Porque nós estamos lidando com a nossa natureza pecaminosa, a nossa carne. E aí existe um conflito interior, né? Eu escolho. Ou eu ando, como Paulo vai dizer, ou eu ando mais no Espírito e faço com que o Espírito seja o ponto ideal de contato, de relação com Deus, ou eu ando na carne. E é interessante que ele vai dizer, se eu ando na carne, se eu ando no Espírito, eu vou ter duas coisas: vida e relação com Deus. Eu vou ter mais proximidade. Se eu ando na carne, e o próprio Paulo vai responder em Romanos, eu vou ter inimizade com Deus, porque eu me torno inimigo dessa relação de proximidade, se quebra. Ah, mas Ricardo, eu sou cristão, eu estou 10, 20 anos na igreja, eu estou vivendo, né, a minha vida de fé. Mas se em algum momento você alimentou muito mais a carne do que o Espírito, você está em inimizade com Deus. E se você está em inimizade com Deus, a minha sugestão para você, neste exato momento, é você voltar lá, seja hoje ou amanhã, no culto que tiver, no domingo, falar com o pastor e falar assim, pastor, eu quero pedir perdão, porque eu preciso me aproximar de Deus novamente. Deus. E sabe o que eu vejo em Atos 2? Também, pastor, eu enxergo assim. Em Atos 2, ali não vai nascer apenas um culto. Vai nascer uma comunidade onde ninguém passa necessidade. Sim. Isso é importante de entender. Porque quando o Espírito desce, quando o povo é revestido do Espírito Santo de Deus, eles entendem que o servir o próximo é mais importante do que eles mesmos. Olhar para o outro, amar o outro, perdoar o outro. Eu vejo que isso é importante
E eu vejo que Atos mostra muito isso, o poder do Espírito. Porque muitos acham que o poder do Espírito é só sobre falar em línguas, milagres e cura e tudo mais. Não. De que Na adianta verdade, você não tem fazer nada a ver tudo com isso se você nem ama o seu irmão, a sua irmã? Se você nem consegue perdoar a pessoa que está dentro da sua própria casa? Que tipo de Espírito Santo é esse que mora em você, que diz que você diz que mora, que você diz que tem? Reflita e pense sobre isso.